Voltando aqui para a conversa, pastorzão, o senhor falou que sobre o estudo, né, que antigamente falava muito-se da mãe, da importância, né, da mãe ali no desenvolvimento da criança, e aí você falou que ultimamente tem sido feito, né, um estudo sobre a importância do pai na criação do filho, na formação do filho, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual é o grau de influência que um pai tem sobre o filho hoje, assim, na sua concepção. Olha, uma das maiores feridas que o ser humano tem é a ausência, chama-se ausência de paternidade. A ausência de um pai. Sim. A ausência de um pai, ela causa traumas, por vezes, irreversíveis. Sim. Em um filho ou uma filha, independente do sexo. Sim. No caso da filha, é a questão da proteção. No caso do filho, é a questão da confiança. Então, o pai ele olha para o filho e gera confiança. O pai ele olha para a filha, ele gera proteção. Ela se sente segura. Nossa. O menino se sente confiante, poderoso. Meu pai está aqui comigo. A menina se sente no aspecto da proteção. Não, o meu pai. Uau. É o meu pai que está me segurando. Tipifica, né, o nosso pai. Muito louco. Consegue entender a analogia? Muito louco. E aí, hoje... O que acontece hoje? Nós atendemos algumas pessoas que estão feridas na alma. Estão feridas emocionalmente, doentes. E aí, por vezes, a própria psicologia, a própria psicanálise, de alguma maneira, ela identifica que a ausência de um pai gera traumas, feridas, decepções, medos, angústia, etc. E a pessoa pode conquistar o mundo. Ela pode conquistar bens, ela pode ser famosa, ela pode tudo. Só que ela nunca vai se sentir suprida pela falta de um pai, da figura de um pai. E isso trouxe consigo esse estudo mais apurado do quão importante, qual a influência de um pai. Não só na provisão e na proteção, né? Que a gente chama os P's, que a gente chama de provisão e proteção na vida do filho, mas também do convívio, das memórias. Então, se você pega uma moça ou um rapaz que não tem memórias com o pai, ele cria situações para substituir aquelas memórias. Nossa. Então, tatuagem, que louco, mano. Piercing. Ele quer mostrar a ausência do pai suprida com fugas emocionais. Então ele gera atos rebeldes, né? Atos rebeldes. Quer chamar atenção, né? Tipo, eu não tive um pai, agora eu vou chamar atenção. E isso tem ficado cada vez mais evidente das pessoas que a gente atende, dos homens que a gente atende, que são péssimos maridos. Por quê? Porque onde não tem um bom pai, não tem um bom filho. Onde não tem um bom filho, não tem um bom marido. É uma engrenagem. Aí você vai falar, pô, mas todo cara que teve um bom pai, ou não teve um pai, ou teve um pai ruim, ele vai ser um cara ruim? Não. Existem pessoas que têm o poder de ressignificar aquilo e transformar aquilo em algo. Mudar aquela ideia, né? Falar, já que meu pai foi ruim, eu vou ser top. Exatamente. Uhum. Mas sempre vai ter alguém que ativou aquele drive, aquele gatilho naquele cara. Sim. Dificilmente ele vai sair sozinho. Sim. E os livros é um meio de você ressignificar. Os homens que nos procuram com essas deficiências, eu chamo isso de anomalia emocional, essas anomalias emocionais, eu sempre digo assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar um homem que você admira, que você vê princípios éticos e morais e colar nele. E fazê-lo como um pai, mas não na substituição, mas como referência. Sim. O seu pai é substituível. Sim. Né? A figura paterna é insubstituível. Porém, existem homens que podem te ajudar a superar esses traumas. E quem sabe você se tornar um homem melhor do que você seria caso tivesse um pai meia boca. Sim. Um pai ruim. Sim. Né? Então, hoje está se trazendo à tona um fator que algumas pessoas já vêm falando há muito tempo, que a figura paterna
ele tem importância em todas as áreas da família, da criação dos filhos, e não somente no dinheiro, não somente na provisão, não somente de pôr comida na mesa ou de comprar. Porque o que a maioria dos pais contemporâneos tem por um bom pai? O filho pede, ele compra. O filho pede, ele compra. Só que você não compra tempo. Você não compra tempo. Impossível. Quando você der por conta... Cara, eu tenho um bom convívio com as minhas filhas, eu procuro estar ao máximo com elas. Mas eu olho pra ela e falo, meu Deus, cara, minha filha cresceu muito rápido. Sim. Agora você imagina um cara que é envolvido nos negócios, que é envolvido em demasia na igreja, ou envolvido em coisas periféricas. Eu considero fora da família, Marcelo, eu considero tudo periférico. Nossa. Fora da família, tudo é periférico. O cara que é bem religioso ouviu isso, ele ficou religioso mais ainda. Então eu considero... mas você precisa do trabalho para manter a família. Sim, mas a família, ela é o agente propulsor para você conquistar uma carreira de sucesso, não o contrário. Uau. Consegue entender? E isso tem causado uma bagunça na cabeça dos homens que acham que ser um bom pai é dar o que o filho pede, sabe? E não é só isso. A ausência da figura do pai, a presença do pai, é como a nossa vida com o Senhor, é como a nossa vida com Deus, é exatamente igual. Eu não quero o que Deus pode me dar, eu quero o que Deus pode ser comigo, junto comigo na minha vida. Consegue entender? E a figura, a ausência de paternidade é exatamente isso. Causa essas anomalias emocionais, onde brinquedo nenhum, presente nenhum, viagem nenhuma consegue suprir. E aí tem que se levantar homens, que aí você pergunta sobre o nosso trabalho de homens, é exatamente aí onde nós entramos. É para, de alguma maneira, suprir a ausência desses pais que não tiveram a hombridade, alguns porque são ruins mesmo, outros porque são covardes e outros porque são ignorantes. E aí nós entramos para auxiliar, para ajudar esses homens a serem para os seus filhos. E assim, eu sempre digo, eu não quero que você seja para o seu filho o que o seu pai não foi para você. Porque dá a sensação que é curar uma doença abrindo outra, sabe? Eu falo assim, cara, você tem que ser o melhor pai que o seu filho pode ter, independente do pai que você teve ter sido bom ou ruim. Porque tem gente que quer substituir, né? Não, eu vou ser pro meu filho, eu vou dar pro meu filho o que eu não tive, eu vou ser pro meu filho o pai que eu não tive. Às vezes o seu pai te deu o melhor que ele tinha. Os meus pais me deram o melhor. Dentro das limitações financeiras, eles me deram o melhor. Então, se eu falo para minhas filhas, o papai vai trabalhar para te dar tudo que o papai não teve, eu estou dizendo para as minhas filhas que eles tiveram péssimos avós. Os avós que eu tive foram ruins. E não foram. Eles, dentro daquilo que eles podiam oferecer, eles ofereceram.